surgimento da doutrina espírita e as mesas girantes. Nós estamos vendo o livro As Mesas Girantes e o Espiritismo. Nós estamos no item 10 desse livro, que ele vem nos trazer toda a história do surgimento da doutrina espírita e as mesas. Então aqui ele vem trazer uma riqueza de detalhes, de nomes, de pessoas que fizeram parte dessa história, né? De grandes nomes renomados dessa época. Então, nós trazemos aqui de uma forma bem resumida e convidamos a você a ler o livro junto com a gente para ter mais aprofundamento nessa riqueza de detalhes que ele vem nos trazer. No item de hoje, nós temos como enunciado as mesas girantes em todo o mundo, Roma e Viena, Academia Real de Bruxelas. O ilustre estadista Conde de Gasparim confirma os fenômenos e rebate o efeito do grande físico Foucault. Comentário do Marquês de Milleville e o fenômeno das mesas entre lamas e chineses. Ele vem nos dizer que a França, sendo o centro ali das atenções, de onde saíam todas as novidades, né, para os outros países, começou então a divulgar todos esses acontecimentos das mesas que giravam, dos chapéus, todos os objetos que começaram a se mover com as reuniões. E ele vem nos falar que já estava indo para outros países e as pessoas começaram a ficar cada vez mais admiradas, né? Os outros países, as pessoas ficaram encantadas. Alguns eram curiosos, outros não, né? E aí foi indo para, estendendo todo esse movimento ali dos espíritos, né? Ele cita que foi no Império Russo, depois no Império Otomano, na Itália, Espanha, Portugal, nos Países Baixos, na Suíça e depois na América do Sul e aí então na Ásia. Na Itália, a dança das mesas gerou bastante euforia em toda a população, porque ficaram maravilhados com esse fenômeno, né? O que fazia mover essas mesas, né? O que fazia essas mesas então ali girarem e causar tanto o espetáculo, né? No entanto, o secretário do Estado da Itália, o cardeal Giacomo Antonelli, ele ficou encantado quando teve-se a manifestação dentro da sua casa. Já em Viena, o jornal Van der Her, ele ficou espantado com a quantidade de pessoas idôneas, né, daquela época que colocaram, né, em prática todo esse movimento e concordaram com o que estavam vendo, né, e começaram a falar, né, que realmente, né, não tinha nada de místico, nada do que as outras pessoas, que era um fato real ali, né? Então isso gerou muito comentários por lá também. E aí, na Academia Real de Bruxelas, né, de Ciências, o senhor Lambert Quetelet, secretário perpétuo dessa instituição, ele leva uma carta do Dr. Carolus, falando sobre esse movimento, sobre esses acontecimentos. E eles relatam que esses movimentos ocorriam através da eletricidade das pessoas que estavam ali em volta, né, dessa mesa. Então eles também começaram a dizer que nada mais era do que o movimento ocasionado por músculos involuntários sem o corpo perceber, igual Chevreul, né, concordava ali. Mas aí, em 12 de maio, né, essa publicação da Academia Real de Ciências foi feita em 10 de maio. E no dia 12 de maio, né, o conde Agenor Gasparim, que ele é um famoso estadista, escritor, orador, membro de várias sociedades culturais, ele vem escrever também uma carta para o Jornal de Geneve, que publicou em 26 de maio daquele ano, né. Ele fala que ele não ia citar nomes, nem quem ou quando tinha acontecido os fatos, né, para não expor aqueles então renomados, que para eles se tratavam de pessoas ignorantes, que não se propuseram a investigar naquela época a real acontecimento, real fato, né? Só ficaram ali porque ouviram situações e não procuraram então a viver essa experiência, né? E ele fala que ele se espantava muito quando o senhor Foucault
felicitava as academias de ciências por elas não darem atenção para esses movimentos, né? E ele fala que o motivo para elas não darem atenção seriam dois. O primeiro seria porque elas não querem compreender, né, admitir o que estava ali acontecendo, porque eles falavam que era por movimentos involuntários dos músculos. Então ele fala assim, então uma perna, um braço também, teria uma transmissão involuntária? Não daria para compreender, porque o braço, uma perna tem um movimento involuntário do corpo. Ele quer dizer que, tipo assim, eles estão querendo duvidar, né, de uma coisa que não era real, né? E eles achavam ali, né, desejo de considerar como zombaria, né? Uma coisa que seria tão séria e de tanto relevância. Então eles preferiam, né, estar ali considerando como deboche, né? Enfim, outras situações, né? Pelo simples fato de não querer investigar, porque não tinha conhecimento, né? E aí ele cita que ele, a esposa, mais alguns amigos que estavam ali, foram fazer, então, a parte da experiência na sua casa. E aí, cerca de 1 hora depois, começou, então, o movimento dessas mesas, né? E aí, ele falou que também começou o movimento de rotação. Ele falou de uma maneira irregular por conta da irregularidade do chão. Só que com o passar, como a forma mesa foi tendo ali maior mobilidade, ela foi respondendo a todos os estímulos que os participantes faziam. Então eles colocaram cada um que estava ali para fazer um estímulo, para poder fazer um pedido. E aí, quando eles iam fazer uma pergunta, eles não falavam em voz alta o que eles estavam perguntando. Eles falavam para o amigo vizinho, para ter então a comprovação, né? Falasse, você inventou, para não ter isso, então ao lado sabia do que a pessoa estava perguntando para a mesa. E a mesa respondia com pancadas a quantidade de vezes exata. E ele cita que ele acabou propositalmente enganando a mesa, a idade dele, falando que tinha 1 ano a menos, mas ele falou para a esposa que falou que tinha 1 ano a menos para enganar a mesa, mas a esposa mentalizou a idade certa. E a mesa fez a quantidade de batidas exatas da idade dele. Então ele vem dizer que não tem como, né, ser mentira aquilo lá, porque todas as respostas que eles obtiveram através das pancadas que a mesa oferecia eram reais. Então, como que aqueles outros, né, que estavam ali, que não se propuseram, que ele citava que eram renomados, né, amigos até deles da sociedade, não quiseram, né, e achavam que aquilo ali era mentira, era zombaria. Então ele fala que era por falta mesmo de conhecimento, né? E aí o Marquês de Merville, ele comenta sobre, então, o que o Gasparim tinha escrito, né, sobre a carta dele. E ele falando assim que era um grande passo que estava acontecendo, né, para a sociedade naquela época. E como a mesa então iria mentir, sendo que a esposa dele pensou o número exato e a mesa respondeu a quantidade de números exatos. Então ele fala que tinha ali uma super inteligência que eles estavam ali diante deles, né? Diante de uma grande novidade para eles. Então, como eles tentaram enganar a mesa e a mesa não se enganou. E aí, em 27 de abril de 1853, um jornal russo, não vou me propor a ler o nome, né? Esses nomes russos é tudo engraçado, né? Mas ele vem contar também de um sábio, também com um nome bem diferente, né? Viajava pelos países onde começou a observar os lamas, né? Que eram sacerdotes da região budista. E esse sábio russo que fez então a publicação desse artigo. E ele conta que esses lamas, esses sacerdotes, eles tinham uma mesinha pequena, que através dessa mesinha eles conseguiam encontrar objetos que estavam perdidos, né? E aí, então, eles foram para descobrir de uma pessoa que tinha perdido um objeto, e os lamas ficavam ali com as mãos em posse dessa mesinha, e a mesinha depois eles
conseguiam erguer essa mesinha e movimentar, e a mesinha ia em direção, apontando para onde estava esse objeto perdido, né? O objeto que tinha sido furtado, que os lamas estavam tentando descobrir nesse episódio, não foi achado, mas a mesinha apontou para o campo, onde estava em direção de um móvel de um camponês russo que morava ali naquela região. Esse camponês estava ali observando todo esse fato extraordinário de uma mesa suspensa, né, apontando ali para onde ele estava. E depois, no final do dia, esse camponês se suicidou. Todo mundo ficou espantado, né, com a morte súbita que esse camponês tinha tido. Só que depois, quando foram até lá, aonde ele morava, então foi verificado o objeto que tinha sido roubado estava lá. Então, onde a mesa apontou realmente era onde estava o objeto que tinha sido furtado, né? Então, eles começaram a ficar convencidos também, esse pessoal ali dessa época, também, né, por esse fato, né? Porque tipo, a mesa também estava dizendo o que eles estavam ali procurando, né? E aí, essa narração desse acontecimento aconteceu também no Jornal Ilustrado, de 25 de junho do ano de 1853. Então, ele fala, né, que antes mesmo, né, da gente ter o conhecimento, né, de começar a ter as manifestações, ele fala assim que outros povos já tinham essa experiência das mesas, das comunicações, só não era escrito na nossa literatura, né? Não tinha conhecimento, não tinha registro em nenhum jornal, em nenhuma ata. E eles vêm finalizando esse item que a parte dos norte-americanos, eles não tiveram intenção nenhuma de causar enganação, charlatanismo, né? De articular as situações, né? Eles vieram trazer as revelações e aí depois, né, que quando for se espalhando, que aí foram tendo os outros tipos de comunicações, o surgimento das mesas e tudo mais, que aí foram ligando-se aos fatos, né, o que acontecia em cada país, né. Pensar que naquela época os meios de comunicações, né, de nós encarnados era muito mais difícil, né, era por carta, né, as pessoas tinham que aguardar então toda essa comunicação, né, não é igual hoje que você faz uma chamada de vídeo, ver uma live, ver as coisas em tempo real, né? Era tudo mais difícil. Então, até que foi juntando os fatos, os tipos de comunicações que foram acontecendo e até entender que estava acontecendo a mesma situação em vários países ao mesmo tempo e a decifrar todo esse tipo de comunicação, levou um tempo, né? E tudo que é desconhecido pode sim, então, gerar ali confrontos, né? De pessoas que acreditam e pessoas que não acreditam, que é o que aconteceu. E até hoje a gente vê gente que não acredita e tá tudo bem, né? Cada um no seu tempo. Nós estamos aqui para aprender e a evoluir. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um ótimo e abençoado domingo a todos nós. E mais uma vez,